tema de hoje, gente, toca o coração de muitas mulheres, que é o emagrecimento depois da maternidade. Na verdade, até hoje eu estou tentando. Tem mulheres que passam por muito tempo nesse processo. É uma jornada, né? A gente tem uma mudança de corpo, comportamento, as emoções, aquele turbilhão. Então, a gente está na Semana das Mães, a gente vai trazer esse tema. Se você é mãe, está se sentindo cansada, sobrecarregada, quer voltar a ter sua identidade aí novamente como mulher, não sabe qual caminho percorrer para esse emagrecimento saudável, para essa vida, para essa autoestima, fique conosco porque é saúde. Tá na mídia. É Saúde na Mídia, estamos no ar mais um episódio e hoje a gente convida ela, médica, a doutora Mariana Azevedo, que é especialista, já esteve aqui com a gente, nutróloga, que trata a gente de dentro para fora com muito carinho, muito cuidado para falar desse tema tão especial que são as mães. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Amanda, muito obrigada, Karina, é um prazer estar aqui novamente. Escolhemos, acho que um tema bem específico para esse mês tão especial, né? Muito esse especial. mês, eu acho que todos nós estamos voltados para cuidar das nossas mães, os filhos estão pensando em como agradar um pouquinho mais essas mães. Quem já é mãe, lembrando também das suas mães, então acho que foi um tema muito bom, obrigada por terem escolhido. E temos muitas coisas a falar e ajudar também as mamães que estão aí preocupadas com a sua rotina de saúde. Quando a gente fala de rotina de saúde, a mãe sempre deixa para depois a rotina dela. Principalmente nesse momento que é da maternidade. Quando após nasce a maternidade, o bebê. quando nasce. Antes de nascer, eu costumo dizer que a gente é o... Ai, tá gravidinho, olha, cuidado. Quando o bebê nasce, as atenções, na verdade, vão pro bebê. E aí, como é que fica o emocional dessa mãe? Que ao mesmo tempo, pode até ser que as outras pessoas não cobrem, mas ela se cobra internamente e se sente pressionada para voltar a ser quem era. Mas a verdade é que a gente nunca volta a ser quem era, a gente pode ficar melhor, não é isso, doutora? Exatamente, eu vi uma frase incrível de uma psicóloga falando que, na verdade, nós nunca voltamos ao estado inicial que nós estávamos, né? Nossa vida é sempre uma evolução. E quando a mãe tem um filho, tem uma outra pessoa, ela gera uma conexão e gera um novo momento da vida. E esse novo momento também é possível ser vivido com alegria, com felicidade e com saúde, né? E é isso que nós queremos lembrar hoje para as mães, que é possível, sim, ser uma mãe, cuidar do seu bebê e também ter saúde. E assim, o que acontece com essa mãe após o parto, né? Então, as mudanças já começam no momento que você é engravida, o negócio já... a gente já sente. Então, são mudanças no corpo, são mudanças hormonais, são mudanças de humor, de prioridades, né? Que a gente passa a ter um Czinho ali como prioridade numa série de coisas. Como é que fica esse cuidado dessa mãe? Então, a gente sabe que as mães, quando chegam no meu consultório, elas falam assim: doutora, a minha prioridade agora é o meu bebê, é o meu filho, é a minha filha. E eu sei que é muito difícil realmente você estabelecer um cuidado para si. Mas o que eu falo para as mães é que é impossível você cuidar de uma outra pessoa se você não estiver sendo cuidada. Então, a primeira coisa que eu queria era tirar esse peso das costas das mães, que você ter um tempo para se cuidar não é você estar desmerecendo o seu filho ou sua filha, não. É você estar cuidando para oferecer a ele a sua melhor versão. Então, a primeira coisa que eu queria que as mães tirassem esse peso de culpa e se cuidar não é o momento de ser julgada, porque eu sei que existe muito esse julgamento, né, da sociedade falando: nossa, ela está indo para academia, ela está deixando o bebê sozinho, nossa, olha o que ela está fazendo, ela poderia estar com a criança dela, já trabalha tanto. Mas não, esse momento é super importante. Tão ou mais importante do que um momento também que você tem que cuidar do seu trabalho, que você tem que cuidar da sua saúde mental, porque tudo isso também está voltado ao bem-estar social, tanto do casal, né, que nós não podemos esquecer, quanto também da relação mãe-bebê, para que isso não se torne algo pesado e que leve a uma depressão pós-parto, leve a um baby blue, que a gente fala tanto sobre isso hoje, né? É aquela depressão pós-parto. Né? Quando a mãe ela chega a ponto às vezes de afastar a criança porque ela não consegue ver aquilo, ela vê como se a criança tivesse roubado aquele momento da sua vida. E até alguns artistas já falaram sobre isso, né? Algumas influências, até a Sandy falou muito sobre isso também, ela fez algumas músicas sobre isso. Então, existe sim essa possibilidade de ter essa depressão pós-parto. Isso também não é demérito para ninguém, isso pode acontecer porque a nossa mente está se reorganizando
Então é importante sim que a gente comece a olhar para essa mãe e importar-se e apoiar, por favor, apoiem as mães em se cuidar também. Doutora, quando você fala que a mente está se organizando, o corpo também está se organizando. Ele passa por todo esse processo de mudança corporal, os hormônios, como a Karina pontuou. E como é que fica esse tempo, né? O tempo, a gente está falando assim, biológico, fisiológico, para que esse corpo volte ao estado anterior e a partir daí a mãe possa se cuidar. Porque também muito se fala desse período dela, o tempo que é necessário para o corpo voltar e para a mulher conseguir fazer essas atividades, de repente fazer um procedimento, fazer algum tipo de suplementação diferente, porque tem o período da amamentação. Então, como é que funciona esse corpo pós-parto? Bem, Amanda, quando nós falamos na medicina que existem 3 grandes estímulos que nós mulheres passamos, né? A puberdade, a gestação e a menopausa. São os 3 grandes gatilhos que nós temos de mudanças metabólicas. O que acontece durante a gestação? É como se você passasse por um boom de hormônios. Então, acontece de ter uma elevação do estrogênio e da progesterona muito grandes. E toda essa mudança de metabolismo, você aumenta a sua quantidade de líquidos, você aumenta a sua fome, tudo isso porque você está carregando ali uma outra criança. E é esperado sim que a mulher ganhe até uns 20% a mais do seu peso corporal. E o tempo que você tem para perder tudo isso de reabsorção natural do seu corpo é mais ou menos os 3 primeiros meses. Isso é o esperado para você ir já voltando para o seu estado habitual. Doutora, eu não consegui voltar nesses 3 meses, eu tenho algum problema? Não quer dizer que você tem algum problema, mas quer dizer que talvez você precise de uma ajuda a mais para avaliar. Houve alguma alteração na tireoide, que é algo que pode acontecer? Houve alguma oscilação dos meus hormônios que não voltou ao seu eixo normal? Então isso tudo nós podemos avaliar para indicar ou uma suplementação ou até também ajustar a volta a usar uma anticoncepção, se for o desejo da mãe ou não. E ajustar também a parte metabólica, alimentação, né? Tudo isso, o balanço energético de quanto nós comemos e quanto nós gastamos. Isso é bem importante nesse estado pós-gestacional. E o que a gente olha na prática? As mulheres, após o parto, no início dessa maternidade, elas buscam realmente tratamento, elas estão comparecendo ao consultório? Geralmente, as mães, elas só vêm quando o bebê ele tem alguma questão associada, né? Geralmente a mãe procura muito, doutora, meu filho não está comendo bem, o que posso fazer para me cuidar? E aí o que acontece é que eu sempre uso esse momento para cuidar também da mãe, né? O que geralmente acontece é após um ano, quando a mãe esperou aquele ano inteiro e ela viu que ela não voltou para o seu corpo, ela já começa a procurar uma ajuda. Essas mães chegam para mim e às vezes muito tristes porque não são acolhidas em outros profissionais. Já tive um caso de irmãs que chegaram, que vieram encaminhadas da pediatra, ela me encaminhou, falando que elas foram em outro profissional e ele falou que era impossível, que para se cuidar elas teriam que parar de amamentar. E essa é uma mensagem que eu quero deixar bem clara aqui, que uma mãe pode sim se cuidar, entrar num processo de emagrecimento sem precisar parar a sua amamentação, tá? Existem inúmeros tratamentos que são possíveis ser feitos mesmo amamentando. Se for escolha da mãe amamentar essa criança até 2, 3 anos, eu não vou interferir nisso como profissional, isso é uma escolha individual. Tem mães que escolhem parar com 6 meses, mas tem mães que gostam, que querem amamentar os filhos por um tempo maior. E não há nenhum problema em começar um processo de emagrecimento durante esse período de amamentação. Existem sim medicações, existem sim suplementos que podem ser usados junto com a amamentação. E esse estresse da mãe, que no início que é tudo novo, a insegurança, isso afeta o metabolismo, consequentemente ela vai ter dificuldades, uma dificuldade maior no emagrecimento? Com certeza, Karina. Nossa mente ela é responsável por tudo no nosso corpo. Então, quando a mãe ela desenvolve um gatilho de ansiedade, até mesmo, como eu falei para vocês, a gestação é um grande gatilho. Então, às vezes, pessoas descobrem um TDAH depois da gestação, elas descobrem um hiperfoco depois da gestação. Tudo isso é desencadeado por esse gatilho que houve ali de mudanças corporais. Até mesmo mães que são autistas podem ter esse diagnóstico depois da gestação.
Então, sim, esse estado mental, ele altera muito esse processo de emagrecimento. E eu sempre falo para as minhas pacientes que nós precisamos primeiro começar cuidando dessa mente. Então, a gente vai fazer todo o diagnóstico também mental para saber em qual estágio essa mulher está. É possível também ajustar algumas coisas, a compulsão alimentar que pode acontecer, a ansiedade. E, se necessário, claro que nós vamos fazer esse tratamento em conjunto ali com o psiquiatra, com o psicólogo, que sempre são muito bem-vindos nesse tratamento. Falando de alimentação, né, falando desse processo, desse acompanhamento, você falou que é possível organizar essa alimentação, mas a Karina falou do estresse, da rotina dessa mãe. É uma rotina nova e normalmente a pessoa fica com menos tempo do que tinha antes, porque tem um serzinho novo ali para ela cuidar. Aí a mãe acaba o quê? Comendo a sobra da criança, não tem os horários fixos para comer, fica na correria, deixando ali, às vezes não tem tempo para tomar um banho, para escovar um dente, se a mãe tá ali o dia inteiro. Entre dormir e comer, prefere dormir. Ou então come qualquer coisa que vê pela frente, que aí pode gerar uma compulsão, uma alimentação desregrada, um ganho de peso por não estar se alimentando, ou então tem um déficit, né, de vitaminas, uma anemia, algo do tipo. Como ajudar essa mãe nessa rotina, nessa organização dessa nova rotina na alimentação, doutora? Bem, Amanda, uma coisa que eu falo muito para as mães é que às vezes eu acho que o período mais difícil é ali até os 6 meses, porque o bebê está em alimentação materna, aleitamento materno exclusivo, a maioria dos bebês, né? Alguns precisam de outras complementações. Mas, por exemplo, eu vejo mães se estressando, criando uma comida para o bebê, criando uma comida para ela, uma comida para o pai. Eu falo, não, gente, pode todo mundo entrar na comida do bebê. Não tá fazendo uma comidinha mais saudável, ali nutritiva, com a verdura, com a carne. Você pode comer a mesma coisa. Vamos facilitar a vida de todo mundo, né? Ai, doutora, mas eu não quero comer isso. Às vezes você vai pegar a sua e só botar um tempero adicional, já é alguma forma de começar ali a ter uma vida saudável, porque vocês são mães, vocês sabem, quando você está fazendo uma comida para o bebê, você faz uma comida super saudável, não é? Ixi, a gente não quer que ele coma doce até os 2 anos de idade, não toca em açúcar, só legumes e verduras, né? Tudo saudável. Exatamente, então eu já dou essa dica assim, pega essa mesma comida e usa para você também. É uma maneira de facilitar, não é obrigatório, tá, gente? Quem tiver alguém para ajudar em casa e quiser fazer uma dieta específica, maravilhoso. Eu falo, Amanda, que ninguém precisa se sentir culpado por ter ajuda. Pelo contrário, todo mundo deveria ter ajuda. A gente sabe que nem sempre é a realidade de todas, mas você que de repente está sozinha, que não tem uma rede de apoio tão grande e que está fazendo uma comida para o seu bebê, você pode comer essa mesma comida. De repente botar um tempero a mais na sua, claro que nós somos adultos, nós não precisamos de tantas restrições, mas é um início ali, porque você vai fazer uma comida com uma verdura, com uma proteína, então é uma comida saudável. Então já é um começo ali para ajustar, começar um ajuste de alimentação. Maravilha. E quando a gente fala assim de alimentação, a gente não pode deixar de falar de suplementação também, né? Porque tem mulheres que elas se sentem com uma queda de energia, cai cabelo também, né? Que muitas vezes, por conta da anestesia, né? Aí tem essa queda de cabelo, como fazer? Tem o eflúvio telógeno. Nossa, eu tenho medo eflúvio telógeno, que é essa queda de cabelo no pós-parto, que a gente sofre, realmente cai muito. É verdade, vocês estão certas, existe muito. Por quê? Eu sempre brinco com meus pacientes que o nosso corpo ele vai priorizar aquilo que é vital. Então, querendo ou não, para o nosso corpo, o cabelo não é vital, a unha não é, por mais que para nós como mulheres seja, né? Para nossa autoestima é fundamental. Fundamental. Então, durante a gestação existe um consumo muito grande de micronutrientes, principalmente do ferro. O ferro ele é muito consumido, porque ele está presente na composição das nossas células de sangue, dos nossos tecidos, de várias coisas. Então, a mãe tem um consumo muito grande desses micronutrientes. E nós precisamos suplementar esses micronutrientes. O ferro, principalmente a vitamina B12, a vitamina D, o cálcio, são muito consumidos. Então, um modo de nós não termos esse eflúvio tão grande, nós não termos essa indisposição tão grande, é ficar de olho nesses micronutrientes para suplementar eles de forma efetiva. E existe uma suplementação básica, um passo a passo para isso, ou tem que buscar ajuda? Tem que buscar ajuda, Karina, porque é muito individual. Você pode ter uma queda maior de ferro, a Amanda já pode ter uma queda maior do zinco, eu posso ter uma queda maior da minha vitamina B12. Então depende muito do seu tipo alimentar também.
Tem pessoas que têm uma facilidade de comer alimentos com ferro, por exemplo, o que eu oriento, alimentos com ferro são folhas verdes mais escuras, né? Tem bastante. O feijão, apesar do mito, não tem tanto ferro, ele até tem, mas como ele é de difícil absorção, você não consegue absorver aquele ferro. Então, assim, depende muito do perfil alimentar, depende muito de quanto você consome e do seu histórico também, que cada um tem um repertório. Quais seriam, a Karina falou desses primeiros passos, né? Dessa mãe que está acompanhando a gente aqui nesse programa especial para as mamães, que está se vendo perdida diante de tantas informações, que ela quer começar, ela está se sentindo esgotada, ela está sem energia, ela está sem o foco, ela quer preparar a alimentação mais saudável, mas está sem o tempo. E, assim, existe esse primeiro passo, o que ela tem que fazer para também tirar isso da cabeça? A gente abriu o programa falando isso, que a pessoa tem que entender que cuidar de si, em primeiro lugar. Gente, vamos lá, a gente vê aí no avião, primeiro a máscara em si, para depois botar no outro. Se a gente não tiver com oxigênio, a gente não consegue ajudar o outro. Então para mim, essa frase, assim, é um exemplo de como a gente tem que cuidar primeiro da gente, para a gente ter força e energia para cuidar do bebê. Mas, às vezes, a sociedade, às vezes o casamento, as pessoas em volta, sogra, mãe, vem de uma outra forma e aquela mãe se sente acuada. O que a gente pode fazer para dar uma ajuda para essa mãe, né? Ela que está acompanhando a gente aqui. O que a gente pode dar de exemplo, o que a gente pode dar de mensagem para essa mãe nesse momento? Bem, Amanda, eu acho que o mais importante das mães realmente é que nós tenhamos, como mulheres, principalmente uma rede de apoio, de apoiarmos umas às outras, que é uma coisa muito importante, vocês já trouxeram aqui esse tema, né? E para a mãe que está começando a se cuidar, percebeu que está com muita indisposição, o que eu vou dizer para vocês é principalmente olhem para essas pequenas coisas, por exemplo, o ferro e a vitamina D. Isso é algo que vocês podem até já iniciar a suplementação sozinhas, às vezes, porque sempre precisa dessa suplementação. É uma coisa muito importante. E uma coisa que nós precisamos observar é o nosso consumo alimentar. Você, com certeza, mamãe, vai estar comendo mais, isso é normal. Nós precisamos parar também de querer comer pouco e ter energia. Nós precisamos parar de ter medo do alimento. Nós precisamos sim comer um pouco mais, mas melhores escolhas. Qual que é essa melhor escolha? Ter proteína em todas as refeições, já é uma grande escolha básica. E a hidratação. Principalmente você que está amamentando, você precisa consumir mais água. Então, no mínimo 4 litros. Tem uma vantagem que as mães têm, que é quando você está amamentando, você aumenta o seu gasto calórico. Então, se nós conseguimos fazer boas escolhas, comer proteína em todas as refeições, nos hidratar bem e evitar aquele gatilho do doce, que eu sei que ele é muito ativado no pós-gestação, para pelo menos que seja um dia da semana, você conseguir evitar aquilo de ser todos os dias, você vai... E principalmente a chave de tudo, a atividade física, né? Eu falo para as mães, às vezes, pega o carrinho do seu filho e sai para dar uma volta no quarteirão, 2 voltas no quarteirão, que já é um grande estímulo. A atividade física é o maior remédio que existe contra a depressão, no emagrecimento e também para nós termos vitalidade, formação de massa muscular, de osso. Então, essas 3 coisas, proteína em todas as refeições, hidratação e atividade física, já vão mudar bastante a rotina. Perfeito, doutora. Aí você falou assim, da mulher que fica com vontade de comer doce, né? Eu tenho isso, esse gatilho, isso que a vida inteira, sempre tive. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, se você com certeza tem alguma, assim, sabe, tipo, alguma ferramenta para te ajudar e para ajudar também as suas pacientes e a nossa audiência. A mãe, quando está amamentando, né, ela tem várias restrições de alguns procedimentos. Por exemplo, em relação à estética, não pode fazer o botox, às vezes, né, não pode fazer algum procedimento estético durante aquele período. Na suplementação, existem algumas restrições também, ou ela já pode, junto com acompanhamento médico, ter um acompanhamento, por exemplo, de alguma substância natural para diminuir essa ansiedade, essa vontade de comer doce, essa compulsão, para ajudá-la a ter umas refeições mais saudáveis. Tem sim, tem bastante suplementos que nós podemos usar. Eu gosto muito de usar para as mães alguns suplementos com base de fibras, como o glucomannan. É uma fibra que ele aumenta a ansiedade e ele aumenta a absorção de gordura. Ele é como se levasse a gordura embora nas fezes. Então, são uma ótima linha de suplementos que não tem contraindicação nenhuma.
Mas sim, como eu falei no começo, existem medicações que são possíveis de ser feitas em mães até amamentando, mães depois da amamentação. O GLP-1 mesmo, que é uma medicação tão falada hoje, que são as canetinhas emagrecedoras, para algumas mães é possível ser feito alguns tipos. Mesmo amamentando? Mesmo amamentando, é possível ser feito, tá? Mas, claro, por isso que eu falo que as mães, elas precisam de um cuidado a mais, porque o que é necessário avaliar? Nós precisamos avaliar o ganho de peso do bebê, se ele estiver ainda em amamentação, para ver se esse tratamento de emagrecimento é possível, porque quando você está emagrecendo, você vai diminuir a quantidade de gordura no leite. Então, esse cuidado é necessário. Eu falo que é uma consulta quase dos dois. Eu acompanho também nas minhas mães que estão amamentando como é que está o ganho de peso do bebê, para a gente ver se não está interferindo nisso. Além de tudo, tem que observar também como é que essa mãe está quanto à sua desnutrição. Porque por mais que as mães ganhem peso, às vezes elas estão desnutridas. Nossa, explica melhor isso aí. Porque a gente acha que, nossa, engordou, então eu tô com muito nutriente, eu tô com uma reserva enorme. Geralmente a gente e às vezes o bebê né? nem tá ganhando peso, né? A mãe tá amamentando, mas o bebê não tá ganhando peso e ela não entende o porquê. Exatamente, existe muito essa confusão mesmo de ganhar peso e estar bem nutrida, é totalmente diferente. Tem muitas mulheres que ganham peso mais por retenção hídrica, por diminuição do metabolismo ou então por acúmulo de gordura, que é o mais comum mesmo, porque acabam comendo alimentos muito calóricos, né, durante esse período gestacional. Eu falo que é aquela desculpa que a gente fala, né? Eu tô grávida, eu posso comer por 2. Infelizmente, não é verdade. Oh, gente, eu fiz isso. Não vou mentir. Infelizmente, não é verdade. Mas, então, algumas mulheres acabam ganhando gordura, líquido e acabam ficando desnutridas, porque os nutrientes básicos não estão sendo repostos. Às vezes, o ferro, o zinco, o magnésio estão em falta. Então, essas mães, às vezes, estão com peso, mas estão desnutridas. Então, se essas mães chegarem para mim, eu vou falar, não, primeiro nós precisamos fazer a reposição desses micronutrientes para depois observar um processo de emagrecimento. E até muitas vezes, quando nós repomos a quantidade certa de proteína e os micronutrientes, nós já conseguimos emagrecimento, sem nem usar outras coisas, só ajustando a alimentação. E às vezes é o contrário, né? Aquela mãe perde bastante peso, inclusive amamentando, parece que o menino suga assim Suga tudo. Eu tenho 3 filhos, então eu amamentei todos os 3 por volta de 1 ano e 2 meses. Um deles, nossa, parecia assim, o menino tinha uma fome, assim, eu lembro que uma vez minha mãe chegou, eu estava tomando banho, ela, meu filho, pelo amor de Deus, eu estava muito magra mesmo. E aí precisa a gente ter assim, a noção do que a gente vai buscar, né? Às vezes quer um emagrecimento, outras vezes assim, se sente mal porque já está muito magra, não sabe como é que vai lidar com aquilo, né? O que eu posso comer que não vai afetar o bebê. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, eu sentia muito, eu como mãe, eu adorava chocolate, mas no período que eu estava amamentando, eu achava que era uma coisa psicológica. Toda vez que eu comia chocolate, o menino começava a chorar, gente, isso pode ser cólica. Então eu já deletava isso, entendeu? Refrigerante, quando eu estava grávida, ou depois que eu estava grávida, eu tirava refrigerante porque eu achava que causava mal ao bebê. Então, acho que é muito importante a gente desmistificar algumas coisas, né? Para essas mulheres não ficarem tão estressadas em relação a isso e buscar realmente uma ajuda de uma nutróloga, uma ajuda de uma endócrina, uma ajuda de uma ginecologista, uma ajuda médica para que a gente consiga realmente se nutrir com qualidade, né? Ser gentil com o nosso corpo. Exatamente, entender que é um processo que a gente está passando, que aquilo, como tudo vai passar, né? Como tudo vai passar. E a gente é muito gentil com o outro, mas às vezes deixa de ser gentil com a gente também. Esse olhar com mais carinho para o nosso corpo que está passando por um processo é super importante, doutora. Muito, eu falo muito isso. Eu tento acolher ao máximo no consultório e falar assim, calma, que eu até brinco com as mães, né? Esse aqui é um ambiente livre de julgamentos. Vocês podem falar qualquer coisa. E como eu falei para vocês, eu entendo, eu também tenho essa vontade de docinho, é muito difícil, porque hoje nós fomos a geração que foi criada naqueles alimentos mais processados, mais palatáveis. Então, eu falo que nós fomos condicionados a ter esse paladar mais adocicado. Se você pegar os nossos pais, minha mãe não tem nenhuma dificuldade em comer menos doce, ela nem tem vontade. Agora eu, meu esposo, minha irmã, minha sobrinha, todos nós já somos mais condicionados para o paladar mais doce mesmo, por causa dos alimentos.
Então a primeira coisa, como a Amanda falou, é ser gentil. Tenham autocuidado com vocês. Por favor, sogras e mães, não pressionem. Essa mãe, ela precisa de cuidado, de carinho, de acolhimento. Ela precisa ser respeitada, ouvida, validada, né? Porque eu vejo muito isso. As mães são muito invalidadas, né? Isso gera muita tensão, muita ansiedade. E esse mito que não pode comer nada quando você está amamentando, que é um mito muito grande, né? Como você falou, que você teve. Bebê, não pode comer isso aqui porque vai dar cólica, vai dar isso, vai dar aquilo, meu Deus. Essa reação de cólica, na verdade, ela só existe com 48 horas depois do consumo do alimento. E às vezes tem mãe que imediatamente já fica tensa, assim, olhando para a criança. Eu era meio assim. Eu digo, nossa, chorou, eu digo, meu Deus, é chocolate. Foi chocolate que eu comi. Eu falo que o choro é uma linguagem de comunicação dos bebês. Eles só têm essa linguagem de comunicação. Então eles choram porque eles querem afeto, atenção, relacionamento. Não é porque eles estão necessariamente passando por algo ruim. É só uma linguagem. Perfeito, doutora. Queria que você passasse uma mensagem agora, né, para nossa audiência, para essas mães. Semana das Mães, esse mês de maio maravilhoso, que você possa passar esse recadinho com esse acolhimento, com esse atendimento humanizado. Doutora Mariana, ela é especialista em pessoas. Eu falo que é especialista em cuidar das pessoas, cuidar com carinho, cuidar de dentro para fora, com esse olhar da nutrologia, mas da nutrologia com empatia, com carinho, né, com esse afeto, para a gente se sentir acolhida, para a gente ser gentil com a gente mesma, entender o processo individualizado de cada paciente. É uma pessoa muito querida aqui pela gente, que está sempre trazendo essas dicas, com essa simpatia e com esse profissionalismo de alguém que estudou muito para estar levando o melhor tratamento individualizado para cada paciente. E eu quero que você fale, assim, realmente, de uma mulher para uma outra mulher que está precisando desse ajuda, desse apelo, como que ela pode se sentir à vontade no consultório. Ela ficou até emocionada, olha. Eu fico, porque é um dos grandes gatilhos meus para cuidar de mulheres foi a minha irmã, quando ela estava grávida, e ela foi uma mulher que se dedicou muito à gestação. Ela fazia todos os exercícios, passava pela fisioterapia, tinha assim uma maratona. Eu falava, minha irmã, Mana, eu chamo ela de Mana, Mana, tu vai ficar cansada de tanta coisa. E aí no último trimestre ela estava com colesterol nem aumentado, assim, levemente, que é uma coisa que pode acontecer, porque as taxas para as mães também ficam diferentes, vocês têm outros valores de referência. E às vezes nem todo profissional sabe avaliar isso. Ela foi um profissional que cortou o carboidrato dela no último trimestre, que é algo que a gente não faz de jeito nenhum, porque essa mulher precisa de energia na hora do parto. E quando chegou na hora do parto, ela estava totalmente esgotada. E foi nesse dia que eu virei minha chavinha e falei, não, eu vou cuidar das mulheres, eu vou cuidar de quem cuida. Então eu me emociono sim, porque eu queria que mais profissionais tivessem esse olhar para as mães, para as mulheres, né? Então eu digo para as mães aqui, emocionada, se cuidem, sejam gentis com vocês mesmas. Por favor, mães, apoiem outras mães, sejam rede de apoio, sejam rede de ajuda. E vocês podem sim se cuidar, vocês podem sim buscar ser saudáveis, isso não é nenhum demérito, isso não é deixar o filho de vocês para depois, isso não é não cuidar da sua família, é sim muito importante. E o casamento também precisa ser cuidado, o casamento deve ser zelado. E nesse novo momento, vocês podem contar comigo e espero que com muitos profissionais que tenham esse olhar de acolhimento e de ajuda para fazer vocês se sentirem bem com esse novo corpo ou voltar para o corpo que vocês sonham, e isso não é problema nenhum. Isso pode sim ser alcançado. Gente, depois desse depoimento maravilhoso que emocionou todas nós, porque eu acho que nada mais verídico, né, e verdadeiro do que você passar e você sentir por alguém que você ama, alguém próximo, e você sentir que aquele é o seu dom, é o seu propósito, né, onde você deposita toda a sua energia, todo o seu carinho, todo o seu amor, cuidando do próximo. A gente sente isso desde o primeiro dia que ela esteve aqui no Saúde na Mídia, de como que ela fala da profissão, com muito carinho, com muito amor, e falar de mulheres, né, falar dessa empatia, falar desse acolhimento. A gente sabe o que a gente passa, a gente sabe do nosso fardo, apesar de nós termos rede de apoio, nós sermos abençoadas, né? Temos ali nossos relacionamentos saudáveis. A gente sabe que ser mulher tem milhões de desafios e um deles é esse, é a gestação, é a maternidade, é a mudança corporal, são os hormônios. A gente já esteve aqui falando sobre outros assuntos também, como menopausa. A gente sabe o quanto que são assuntos assim que mexem com a mulher, que a mulher vai passar por isso em todas as fases da vida, e o quanto que a gente precisa desse apoio em todas as fases da vida. E nessa fase, então, que a gente está
está mais sensível do que nunca, com os hormônios à flor da pele. Eu digo que qualquer coisa que diz, a nossa sensibilidade está ali aflorada demais. A gente precisa de realmente alguém que tenha essa escutativa. E um profissional que vai ter essa escutativa com você, né? Alguém que realmente vai te escutar, vai te acolher e não te passar algo como protocolo, como base ou como um tratamento que passaria para qualquer outra pessoa. Não olhar só aqueles numerozinhos de referência, né? Olhar para o ser humano como um todo, para o indivíduo como um todo. Mas eu quero também deixar minha mensagem, que a maternidade para mim é um dom, é uma dádiva, é uma coisa que realmente é um turbilhão de emoção, não é só hormonal, não é só uma bomba hormonal, mas é um turbilhão de emoções. Inclusive eu quero aproveitar para agradecer a minha mãe, né? Porque é uma homenagem que a gente está fazendo aqui para as mães, levando conteúdo de saúde, mas também de emoção, né? Que a gente é mãe, eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu queria agradecer pela oportunidade de ser mãe deles, porque é um aprendizado assim constante. É algo que a gente às vezes se preocupa, e a gente está falando aqui do momento pós-maternidade, mas a maternidade é uma coisa que envolve a vida inteira e que você, mulher, tem que se cuidar. Tem que se cuidar, tem que buscar apoio, tem que cuidar e buscar especialistas, né? Porque às vezes a gente vai em coloca, não é isso aqui, ou eu não gostaria de ser tratada dessa forma. Busque outro, né? Às vezes a gente vai em e acha que aquilo dali, não, eu vou seguir a risca, né? Não, também a gente tem que não, esse aqui não é a minha vibe, eu vou buscar, vou comparar, né, de repente, por que não, né, para a gente realmente ter um atendimento adequado para isso que a gente espera. Então, amiga, eu quero também passar uma mensagem para as mães de primeira viagem, segunda e de terceira, como eu, né, que cada gravidez é uma gravidez, né, e que a gente vive um turbilhão de coisas, e busquem ajuda, não fiquem com aquela coisa assim, meu Deus, eu tenho que emagrecer para ontem, eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assim, porque o padrão é esse. Sejam gentis com vocês, gente. E pensem que o padrão de vocês é você, né? O seu padrão é você mesmo. Então não se compare com celebridades, com outras pessoas, com a internet, se compare com vocês. Você está se sentindo melhor hoje do que ontem? Então esse já é um parâmetro maravilhoso. A gente está aqui sempre para tentar ajudar, tentar levar essas informações para vocês, tentar levar esse acolhimento, como a gente passa, a gente tem as dúvidas, a gente tira dúvidas aqui, a gente faz confidências, conta um pouquinho do que a gente passou, a doutora contou um pouquinho da história dela, a gente sempre está contando algo que tem a ver com a nossa vida, justamente para mostrar para vocês que nós somos humanos e nós temos essa rede de apoio. E esse daqui, gente, a internet, ela é sensacional se a gente souber usar ela. A internet, ela ajuda, ela conecta, ela aproxima as pessoas. Então, se a gente se aproximar das pessoas certas, pronto, a gente já está ali meio caminho andado. E a gente sabe que é realmente um desafio, né? A Karina falou que é altos e baixos, que é aquela avalanche. Eu falo que é uma montanha-russa. Cada fase da criança é uma montanha-russa. A gente não sabe o que vem depois. Não tem tutorial pra gente ver como é que eu vou falar com esse Czinho aqui, pra ele fazer isso, não pensa fazer só, isso. Gente, pensa só no liquidificador com a tampa aberta. É isso. Vai cair, vai bagunçar, vai mexer com a sua vida, nunca mais vai ser a mesma. E você vai estar sorrindo e feliz ali, catando e juntando e limpando tudo e caminhando em frente. E caminhando com saúde. Essa é a mensagem que a gente quer passar hoje para vocês. Eu nem vou pedir para a doutora abrir a caixinha, porque ela já se emocionou tanto que não tem necessidade. Ela já respondeu para a gente com tanto carinho, assim, de dentro para fora, contando esse depoimento, que não tem necessidade. Isso é para o próximo episódio. Combinado. E aí agora a gente deseja para você um feliz Dia das Mães, uma semana linda, uma semana abençoada. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo como um presente de Dia das Mães, para as mães que você conhece, para sua mãe, né? Um beijo para minha mamãe também maravilhosa, mamãe que também é médica e me ensinou muito nessa vida. Posso dar um Feliz Dia das Mães também para minha mãe, para minha irmã? Claro. Feliz Dia das Mães para essas mulheres que eu admiro tanto, para as minhas pacientes queridas que são guerreiras, lutadoras, e para vocês duas que também são inspirações para tantas mulheres. Feliz Dia das Mães, que seja muito bem vivido em família, com muito amor e muita alegria. E esse Dia das Mães seja inesquecível para vocês, juntinho de quem você ama. Um beijo grande no Saúde na Mídia, compartilha, já se inscreve no nosso canal. Beijo grande, gente. Beijo.